esse perfil acadêmico com a indústria, que foi uma experiência muito boa. Nisso, né, veio aí a minha nomeação na Polícia Científica do Estado de São Paulo. Então, acho que isso também acabou, foi mais um ponto, né, para motivar o trabalho. E desde 2019, 2020, né, eu sou do Núcleo de Toxicologia Forense, né, que o Dr. Vitor é o diretor. Sou na cidade de São Paulo, então, acho que desde o início desse doutorado, que foi aí em 2018 para hoje, tive muitas mudanças, né? Foi uma mudança de cidade, né? Eu tive trancamento por conta de maternidade, pandemia, então foi um percurso um pouquinho mais longo que o normal, né? Essa apresentação, ela está dividida, então, numa introdução, que eu gosto de falar sobre contextos, gosto de mostrar várias faces, né, que envolvem o tema, os aspectos químicos, tanto sobre a técnica como os analitos, objetivos, a metodologia, os resultados, que eu resolvi dividir em duas partes também, sobre os procedimentos, né, que foram desenvolvidos, e as análises voltamétricas, né, os resultados em si, e, né, por último, a conclusão com novas possibilidades. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o contexto social, científico e comercial, né, rapidamente, porque realmente que foram as motivações, né, que embasaram esse projeto. Então, no contexto social, em um relatório aí da UNODC de 2021, nós temos que o êxtase foi a principal, assim, foi a principal droga apreendida aí na região da Europa, enquanto que a cannabis, ela teve um aumento expressivo, né, em termos de apreensão. Então, isso mostra aí uma preocupação em relação ao uso dessas drogas. E, né, a gente já sabe que isso é uma preocupação tanto para a saúde, para a segurança pública, né, tem todo um trabalho envolvendo políticas públicas sobre esse problema, né. Sobre o contexto científico, eu gosto muito de mostrar a evolução dessa área da eletroanalítica, que envolve principalmente as técnicas voltamétricas, com a área forense. Então, no ano passado, quando fiz um levantamento no Web of Science, a gente vê que houve há uma crescente nas publicações sobre essa temática, né? A gente vê aí que desde 2018, 2017, né, a gente vê aí um crescimento cada vez maior no número de publicações. Quando partimos para uma área de toxicologia e voltametria, nós vemos que num período aí de mais de 20 anos, né, praticamente 25 anos, nós temos um foco maior na análise de metais e na análise de fármacos, sendo que metais há muito mais publicação. Mas ainda assim, a união das duas áreas, ela ainda é um pouco tímida, né, em comparação com uma busca aí de toxicologia com cromatografia, por exemplo, né. E quando a gente vê especificamente fluido oral e voltametria, nesse mesmo período aí de 25 anos, a gente vê apenas 32 publicações, né? Sendo que dessas publicações, aquelas que são focadas em drogas de abuso, né, são nem metade, são aproximadamente 14 publicações. Então, assim, é um campo que a gente vê que há ainda a se trabalhar, né? Sobre a impressão 3D, que foi trabalhada nesse projeto, em partes, é algo recente. Não há tanta publicação científica, mas porque ela também surgiu há pouco tempo, de 1980, né? E de todas as ações envolvendo as impressões 3D, a gente vê que há um foco maior na medicina legal, né? Então, na produção de hipóteses, esse tipo de coisa. E a química analítica, ela está aparecendo, assim, como também um dos campos aí com maior publicação. Não é o principal. E quando a gente vê especificamente o número de artigos envolvendo a impressora 3D e a voltametria, nós vemos que o Brasil configura como um dos principais países com maior produção científica nessa área. E isso se deve, claro, a trabalhos como o do professor Rodrigo, né, pela UFO, na USP São Paulo, a USP Ribeirão, né, então a gente vê que estamos liderando esse know-how, então isso é muito bom, então temos muito destaque nessa área. Quando falamos em contexto comercial, então a gente vê que os negócios, né, que se abrem atualmente, eles têm uma tendência a buscar uma customização.
Então, essa customização, ela está envolvida com produção, com prototipagem rápida, com o uso de materiais biodegradáveis em meio aquosos, né? Então, essa preocupação um pouco com o meio ambiente, e que a gente vê que as análises eletroquímicas, elas atendem a esse tipo de demanda. Então, são muito ligadas aí com um caráter de autoinovação que se insere no contexto comercial. Então, a gente vê que tudo aí acaba se encaixando. Nisso, especificamente, junto com essas análises eletroquímicas, temos a impressora 3D, que está crescendo aí nessa área. O modo, né, comum que a gente vê de uso da impressora 3D é o modo de extrusão de polímeros. Há outros modos de impressão. Desses polímeros, os mais comuns são o ABS e o PLA, que é o ácido polilático. Esse ácido polilático, né, o PLA, foi utilizado nesse projeto. A temperatura de fusão dele varia entre 180 a 230. Aqui nós temos a estrutura dele. E o que é interessante é que ele possibilita, vamos dizer, pendurar, né, vamos dizer, entre aspas, algumas estruturas que permitem modificar o seu caráter. Então, essa adição de componentes, seja grafeno, grafite, carbon black, ele altera um pouco o seu caráter. Então, a partir daí, nós temos um PLA condutor. Então, isso acaba dando uma outra aplicação para essa impressora 3D. E é isso que possibilita o uso nas análises eletroanalíticas. Então, dito isso, né, nesse contexto, né, essa introdução rápida, vou partir agora para os aspectos químicos em relação à técnica e os analitos, né? Eu vou começar aqui com a técnica. Como nós temos uma banca bem heterogênea, né, com diferentes formações, né, cada um de diferente área, então vou falar rapidamente, só para contextualizar, né, e depois a gente parte para a parte dos analitos em si. Então, nas análises fotométricas, nós temos, né, como foco o desenvolvimento de sensores eletroquímicos, né, e isso, como eu disse, permite a customização de análise. Com isso, né, nesse desenvolvimento dos sensores eletroquímicos, há a possibilidade de produzir eletrodos descartáveis, o que atende aí uma demanda quando você tem alto volume de unidades, né, para análise, esse tipo de coisa, um alto volume de demanda. Então, acaba atendendo. A partir dessas técnicas voltamétricas, podemos utilizar procedimentos com simples preparo de amostras e também a possibilidade de portabilidade da análise. Então, aqui, né, nesse lado esquerdo, nós temos o potenciostato de bancada, né, da fabricante Metron, que é utilizado geralmente no meio acadêmico, para laboratórios, né, quando a gente faz nossas análises, e temos também a possibilidade de um potenciostato, né, do tamanho da palma da mão. Então, isso permite a portabilidade. Aqui inserido, nós vemos que tem um eletrodo impresso. Então, também super pequenininho, e isso facilita bastante em análises aí de rotina, né, em análises em campo. Então, a análise voltamétrica em si, ela procura informações do analito em relação à sua corrente e potencial. Um paralelo às técnicas cromatográficas, você tem aí a cromatografia, ela busca aí um resultado, né, uma intensidade em relação à absorção sobre uma corrida de tempo, né? Então, aqui a gente busca uma resposta em corrente numa varredura de potencial, né, um comparativo. Buscamos informações em relação à oxidação ou redução do analito. Então, quando nós vemos uma oxidação, nós temos picos anódicos, e quando nós vemos uma redução, nós vemos picos catódicos, né? E como se dá essa análise? Nós temos aqui do lado um sistema convencional, que comporta aproximadamente 3 ml, né? Tem alguns que cabem até mais, tem células menores, mas, né, geralmente ela comporta aí 3 ml, e nós colocamos nela uma solução que contém um eletrodo de suporte, que é um sal, por exemplo, cloreto de sódio, né, cloreto de potássio, e 3 eletrodos, que é o eletrodo de trabalho, responsável pela interação com o analito, o eletrodo auxiliar, que geralmente é feito de platina, e o eletrodo de referência, né, que ajuda aí na medição do potencial. Esse mesmo sistema aqui de 3 ml, ele pode ser miniaturizado para um sistema de SPE, que são os eletrodos impressos, né, que eu falo, esse aqui é um modelo de eletrodo impresso comercial, né, a gente chama de SPE,
que ele permite fazer a mesma análise, só que ao invés de usar os 3 ml, a gente usa 50 microlitros. Então, isso é muito interessante para casos que a gente tem pouca amostra. E, geralmente, essas pesquisas na área voltamétrica, elas são focadas no quê? No eletrodo de trabalho, né? Geralmente, trabalha-se na superfície eletródica do eletrodo de trabalho, porque é ele que é responsável por essa interação com o analito. Então, a partir daí, podemos colocar modificadores químicos que permitem uma seletividade, permitem uma melhor sensibilidade. Então, são os trabalhos acadêmicos, eles acabam se focando nesse eletrodo. Quando desenvolvemos a metodologia, então, a gente trabalha com a variação de alguns parâmetros, como o modo de varredura de potencial, a aplicação de potencial de pré-concentração, né, a velocidade, então, tudo isso é trabalhado, são parâmetros ajustados, né, quando desenvolvemos. Além, então, de determinar o material do que vai ser feito no eletrodo de trabalho, trabalhamos também com a variação de parâmetros, né, e nisso, nessa variação do modo de varredura, surgem as modalidades da voltametria. Então, temos a voltametria cíclica, a onda quadrada, pulso diferencial, linear e rede de solução anódica, né. Mais comum, né, e o que eu mais usei, que eu acabei usando nesse trabalho, foi a cíclica e a onda quadrada. Nesse primeiro exemplo, nós temos a voltametria de onda quadrada, embaixo nós temos a cíclica, então, no sentido do menor potencial para maior potencial, nós temos a oxidação, e do maior, né, na volta dele, nós temos a redução, né, o pico de redução. E o que é interessante é que a gente tem esse patinho, né, que a gente fala, do sistema Ferri-Ferrot, mas quando fazemos o tratamento de dados, né, selecionamos o pico, aplicamos aí os filtros, podemos ter um sinal com essa cara aqui, né, que é um sinal que acaba se aproximando um pouco com um cromatograma. Então, fazendo um paralelo, aqui nós temos uma intensidade no eixo Y de corrente e no eixo X o potencial. Agora, quando a gente puxa aí para um cromatograma, no eixo Y nós temos a unidade de absorção, no eixo X o tempo, né? Então, fazendo o tratamento certo, a gente acaba tendo o mesmo perfil, né? Aquela cara do pico, tal, né? A altura proporcional à intensidade. E, né, essa proporção que a gente vê na voltametria cíclica entre a altura do pico e concentração de analito, ela é explicada por essa equação de Handel-Lipsitz, que relaciona a intensidade do pico aqui, o A, que seria a área do eletrodo, e o C, concentração da espécie eletroativa, e o V, que é a velocidade de varredura. Mas aqui, né, o que interessa para a gente, eu destaquei, seria a questão da área do eletrodo e a concentração de espécie eletroativa. Se você mantém a área do eletrodo a mesma, né, então quanto maior e a velocidade também, então quanto maior a concentração, maior o pico, né, e aí por isso a gente consegue estabelecer uma relação linear. Quando trabalhamos com customização, que é o caso da impressora 3D, podemos aumentar essa área do eletrodo. Então, temos aí mais um parâmetro que acaba contribuindo para uma maior intensidade. E isso acaba ficando interessante quando nós temos soluções cuja concentração é pequena, tem concentração de traços, né? E são, né, coisas que acabam por aumentar a nossa corrente de pico. Dentro da química forense, a gente vê que a voltametria, ela se aplica, né, nos trabalhos que a gente busca na banco de dados, né, nas drogas ilícitas. A gente vê que a aplicação na análise de metais, tanto em combustíveis como em água, né, se relaciona também com uma análise ambiental, a análise aí de explosivos e de resíduos de armas de fogo. E o que a gente observa aí que, desde o início dos primeiros trabalhos da voltametria aplicada às análises forenses, nós vemos aí a gota de mercúrio, né, no comecinho aí dos trabalhos, mas por uma questão de toxicidade, ele acabou caindo em desuso, e passou-se aí a ter muitos trabalhos, né, com eletrodos de trabalho metálicos e de materiais de carbono, né, e nisso também com modificações químicas, então seja por uma deposição de filme, né, seja por uma mistura com a pasta de carbono. E o que a gente vê aí com uma tendência nos últimos trabalhos, principalmente nesses últimos 7 anos, mais ou menos, é que há uma produção grande de trabalhos que busquem utilizar eletrodos feitos com grafite, com papel, né, que são os superpetrodos, feitos com impressora 3D,
Então, a gente vê que há uma tendência de utilizar materiais eletrônicos de baixo custo. E essa questão de materiais que permitem uma produção em alta escala. Então, tudo isso, assim, acaba casando, assim, né, se encaixando com aquilo que eu falei na introdução, sobre aquele contexto comercial, né, que acaba atendendo aí a altas demandas. Então, partindo para a segunda parte aqui, sobre os aspectos químicos, eu vou falar sobre os analíticos. Então, os analíticos trabalhados aqui nesse projeto foram o MDMA, que também é encontrado na forma de êxtase. Os seus efeitos, eles se iniciam após 30, mais ou menos 30 minutos após o consumo, né, até 6 horas, vai depender, né, do metabolismo. E ele é responsável pelo que a gente chama dos 3 E's, né, a euforia, a energia e a empatia. Em relação à matriz da saliva, ele tem uma concentração muito mais alta em relação aos metabólitos, né? Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, na urina, que você vê muito mais metabólito que o analito em si. Sobre o Datanop THC, né, que a gente relaciona com a cannabis, com a maconha, seus efeitos aparecem aproximadamente após 20 minutos, né, podem até 5 horas, né, a pessoa pode ficar com seus efeitos, mas isso depende da quantidade, da via administrada, depende de muita coisa, assim, do organismo, né, obviamente, e os seus efeitos também acabam variando, mas, assim, pode aí passar por um estado de hilaridade, para sonolência, alterações de humor, né, então há uma mudança aí sobre a noção de tempo e espaço. E em relação à saliva, ele está presente em maior concentração, porém o metabólito principal, que geralmente é utilizado na rotina forense para constatar o uso do Detonov-THC, né, de maconha, ele é esse 11-nor-9-carboxy-THC, que eu coloquei a estrutura dos dois. A gente vê aí, né, então a diferença está aqui no grupo da carboxila, penduradinho aqui, né, e ele tem uma concentração muito baixa na saliva, né, e, porém, a sua presença, ela constata realmente o consumo, né, então ele evita aqueles casos de uma exposição passiva, né, da pessoa e possa dar o resultado positivo do Datanov, né, mas e até há estudos que relacionam a consideração do carboxy com usuários de longa data, né, usuários que fazem, que consomem a maconha, né, por, vamos dizer, todos os dias, esse tipo de coisa, né, com frequência de uso. Quando a gente fala, então, sobre análises toxicológicas, a literatura, ela relata principalmente o uso de métodos cromatográficos, então, por exemplo, GCMS, e, né, com extração em SPE, por exemplo. No caso do MDMA, então, no caso, a concentração mais baixa aí que, né, foi trabalhado, foi encontrado nos usuários, foi 1,64 microgramas por ml, então esse valor é um valor que acabei fixando isso como uma referência para saber se aquilo que eu desenvolvi no trabalho, ele atende, né, ao que os trabalhos na área de cromatografia vem realizando, né, e no caso do Datanov-THC, a gente vê essa concentração em 500 microgramas por litro, né, após 30 minutos de consumo, e o seu metabólito principal em 120 nanogramas por litro, né? Então, a gente vê que ele tem uma concentração muito mais baixa, então é muito mais desafiador para a área eletroanalítica conseguir detectar esse metabólito. Em um levantamento bibliográfico, casando, então, esses analíticos com a análise voltamétrica, a gente vê que no caso do Datanov-THC, a maior parte dos estudos focam na sua detecção em amostras apreendidas, seja em meio orgânico ou meio aquoso, né? Os estudos com a matriz de saliva, ela ainda é mais focada em saliva artificial, né, ou saliva sintética, e a análise, ela ocorre aí em diversos eletrodos, né? Há trabalhos com pasta de carbono, SPE, hipertrodo, carbono vítreo. E no caso do MDMA, há uma produção melhor, assim, há mais artigos publicados casando a questão da produção da detecção do MDMA em matriz biológica com a voltametria, né? A gente acaba encontrando trabalhos com a fortificação de fluido oral, que nem foi feito aqui nesse projeto, né? E também muitos estudos com amostras apreendidas. E também, né, de novo, diferentes tipos de eletrodos trabalhados, desde os quimicamente modificados, com carbono vítreo, né, pasta de carbono, a impressora 3D com carbon black, né, entre outros. Então, com tudo isso em mente, né, os objetivos desse projeto,
englobam propor metodologias voltamétricas para análise tanto do MDMA como do DNTH utilizando eletrodos de baixo custo, o SPE, né? Utilizei um sistema convencional, viabilizar a eletroanalítica como uma alternativa para testes toxicológicos, né? Então, a gente explorar um pouco dessa vertente e explorar a produção de eletrodos via impressão 3D. Então, a metodologia utilizada, né, nesse projeto, foi utilizado esse potenciostato aqui de bancada, né, nesse modelo. A pasta de carbono para sistemas convencionais, ela foi feita de 2 modos. Um para o eletrodo de trabalho, com uma proporção de 50% de pó de carbono, com 50% de parafina, e para o eletrodo auxiliar, 60%, né, 60 para 40%, né? Então, lembra que eu falei que, geralmente, o eletrodo auxiliar, ele acaba utilizando o fio de platina. Então, aqui eu tentei tirar a platina, né, então, minimizar o custo e colocar um eletrodo auxiliar nesse sistema convencional. O eletrodo de referência acabou sendo prata com eletrodo de prata, que é o sempre utilizado, né. E isso a gente consegue aí minimizar o custo, né, desse sistema convencional. Quando passamos para um eletrodo impresso comercial, os SPEs, né, temos aí, eu utilizei aqui o da Metron DropSense, né, que no fim ficou a mesma coisa, a mesma empresa. Então, ela foi muito interessante para utilizar para baixo volume de amostra. Então, no caso da saliva, quando eu comecei a trabalhar com a amostra real, vamos dizer assim, então foi importante passar para esse tipo de sistema para evitar, né, a diluição e trabalhar e acabar ficando com processos cada vez menores. E aqui, um caráter inovativo, né, então seguindo aí uma tendência que a gente vê no mercado, então é o uso dos eletrodos confeccionados em impressora 3D. Essa foi a impressora utilizada nesse projeto, né, uma impressora de bico duplo, da GT Max, com o software Simplify. O polímero utilizado foi o polímero PLA e o polímero condutor, né, do PLA. Esse polímero condutor, ele tinha grafite pendurado na sua estrutura, né? Então, a gente sabe que hoje encontramos esse PLA com grafeno, com carbon black, mas foi um dos primeiros que surgiram que foi com grafite, né? E após a produção do eletrodo, né, foi depositado uma tinta de prata para ter aquele eletrodo de referência, né? Então, ter o que a gente chama até de pseudo-referência, né? No caso da análise de DATA9-THC, foi utilizado como base um artigo publicado pelo grupo do Marcelo, que ele faz análise utilizando um sistema aquoso com eletrodo de suporte de nitrato de potássio, que é um sal aí com custo bem acessível. Então, aqui nesse estudo, o Marco e a Bel, né, fizeram aí uma análise com SPE comercial, uma análise de 3 minutos para detecção de DATA9-THC. E, então, eu aproveitei isso para aplicar na minha metodologia, no caso dos eletrodos impressos em impressora 3D, e também no caso das análises com os SPEs, né, aplicados aí na análise em saliva. No caso do MDMA, aí foi um pouco diferente, né? A gente partiu aí do zero. Então, partiu-se de um sistema convencional, né, utilizando-se aí a voltametria de onda quadrada, que ela é mais sensível, a voltametria cíclica, né, fizemos aí uma série de testes com diferentes eletrodos de suporte. Por fim, né, eu acabei trabalhando com cloreto de potássio e perclorato de lítio, né? E por que esses dois, né? Porque a ideia era otimizar o custo, então vamos ver se o cloreto de potássio, que tem um custo muito menos acessível, ele dá uma resposta legal, tão boa como o perclorato de lítio, que foi o melhor eletrodo de suporte de todos os testes. Então, no caso do MDMA, utilizamos a pasta de carbono, né, no sistema convencional, os SPEs comerciais e os SPEs produzidos em impressora 3D. Então, no caso, tanto no caso do MDMA, a gente começou com uma solução de saliva artificial, cuja composição, ela é reportada em literatura, né, nesse artigo que coloquei aí, né, de referência. E nessa solução, eu só adicionava o eletrodo de suporte de modo que ele tenha uma concentração final de 0,1 mol por litro, né? E no caso da saliva real, que foi trabalhada nos 2 analitos, foram coletadas amostras de 3 voluntários do laboratório, que não eram usuários de nada,
né, obviamente, e, né, do momento que fizemos a coleta, que eu fiz a coleta, eu fazia a análise no mesmo dia. E dessas soluções coletadas, né, eu frutificava com a adição de padrão aí do analito, que era da Cerrilhas, né, as ampulhinhas. Essa parte aí teve a aprovação do Comitê de Ética da faculdade, né, e então, o cronograma de pesquisa, resumidamente, partiu, então, para o MDMA, do sistema convencional, saliva artificial, para poder estabelecer parâmetros experimentais. Uma vez estabelecidos esses parâmetros experimentais, passamos para a saliva real em SPE, né, pelo menor volume de amostra, e esse momento da saliva real, então, ela envolveu aí o desenvolvimento de metodologia de preparo. A partir daí, a gente também testar o seu sinal em eletrodos produzidos em impressora 3D. No caso da T9THC, foi um pouco mais simples. A gente não precisou dessa fase do sistema convencional, porque, né, a gente partiu aí de parâmetros estabelecidos pelas pesquisas anteriores do grupo, né? Então, partimos para uma análise com a saliva em SPE e depois também o seu perfil com eletrodos produzidos em impressora 3D. Então, essa impressora 3D envolveu a análise tanto de solução aquosa com adição de padrão de metabólito, ou com adição do padrão, e também a solução preparada a partir do fluido oral, né, com metabólito ou padrão. Então, uma vez que a gente sabe o porquê que eu quero fazer, o que eu quero fazer e como eu vou fazer, são os resultados. Aqui eu resumi aquela matriz de resultados, né, os testes realizados. Então, basicamente, quando falamos em fluido oral, né, no caso do MDMA, nós temos resultados aí para uma análise quantitativa no ambiente de saliva artificial, né, e no ambiente de saliva real, né, do fluido oral, né, a partir de uma amostra real, no SPE comercial. No caso da T9THC, né, nós conseguimos análises quantitativas, análises qualitativas em ambos, né, SPE comercial e SPE da impressora 3D. Quando a gente fala aí da solução coletora de suporte com adição de padrão, né, no caso da impressora 3D, temos resultados apenas para o da T9THC, um caráter qualitativo, né, por hora, e pensamos numa solução aquosa do eletrodo de suporte com adição do padrão de metabólito, nós temos análise quantitativa aí para o metabólito da T9THC, né, o 11-9-carboxy, e para o HMA, uma análise quantitativa no sistema convencional. Então, começando a falar dos resultados em relação aos procedimentos. Então, vou começar a falar sobre o preparo de amostras, né, então, como é que isso foi desenvolvido? A preocupação nessa etapa foi não utilizar solvente orgânico, né, focar em um preparo rápido, e sempre, né, todos os testes que foram realizados foram acompanhados do branco, né, ou, né, como alguns analíticos gostam de chamar, do negativo, que seria a minha matriz adicionada de tudo aquilo, né, que o processo passa sem o analito. Então, no caso, como o meu analito estava em metanol, eu adicionei o metanol, para a gente ter essa composição do branco. Então, foram coletados aproximadamente 2 ml da saliva, né, em um tubo Falcon de 15 ml, adicionei o padrão, né, de interesse. Nessa solução, foram adicionados 0,15 gramas do sulfato de magnésio, passei por um vórtice de 60 segundos, deixei em repouso por 10 minutinhos, coletei 1 ml desse sobrenadante, e desse 1 ml, eu adicionei a massa de perclorato de lítio ou nitrato de potássio, que foram os sais escolhidos como eletrodo de suporte, né, de forma que eu tenho uma concentração final de 0,1 mol por litro. Então, dessa solução, coletei e analisei no SPE comercial, né. E no caso o outro procedimento que foi estudado nesse projeto foi em relação à produção de eletrodos via impressão 3D. Então, foram utilizados bicos de extrusão de 0,45 milímetros, né, até fizemos testes com outros tamanhos de bico, né, queríamos tentar trabalhar com um bico um pouco mais fino, né, a gente tentou até 0,3, não deu certo.
A temperatura de extrusão foi estabelecida em 190 graus Celsius para ambos os polímeros, tanto condutor como não condutor, e a escolha dessa temperatura se deu após uma impressão da torre de temperatura. Então, fizemos a impressão dessas torres em diferentes temperaturas e foi uma análise visual mesmo. A gente foi vendo em relação à rugosidade, né, ao perfil que saía essa impressão, e a gente viu que em 190 graus estava ok. Então, a gente estabeleceu essa temperatura para ambos os polímeros, né? E após a produção desses eletrodos, fiz o depósito da tinta de prata na região que seria de referência. Então, até aqui, né, esse primeiro desenho foi um desenho que eu utilizei em uma parte dos estudos, né, que aqui eu trabalho, auxiliar referência. Na verdade, E aqui, no final, ao longo do projeto, eu acabei utilizando esse modelo que ele imita o comercial da Metron, né? Então, a parte marrom aqui é o polímero não condutor, e o desenho preto aqui seria o polímero condutor. Então, falando aí na segunda parte, que seriam as análises, né? Vou começar com a parte do MDMA. Então, que nem disse, partimos aí de um sistema convencional, utilizando saliva artificial, com o uso de voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada. Tivemos aí uma análise de custo-benefício em relação ao eletrodo de suporte, né? Que nem eu falei, eu comecei a trabalhar com cloreto de potássio e perclorato de lítio. Mas, né, qual dos dois valeria mais a pena? Aqui eu mostro o valor do custo de cada um desses reagentes. A gente vê que o cloreto de potássio, ele custa muito mais barato, ele tem um custo muito mais em conta que o perclorato de lítio, né? Ele é menos da metade. Porém, a sensibilidade do perclorato de lítio é melhor e você alcança menores valores de LD e LQ. Então, acaba compensando. Nessa etapa, né, como a gente estava preocupado na detecção em saliva, né, a gente sabia que a concentração ia ser mais baixa. Então, a gente pensa assim, não, vamos pegar aquele eletrodo de suporte que vai ter o menor, vai permitir o menor valor de LD. E o que a gente vê também, né, como não mostrei aqui, mas na tese eu mostro que a composição do sistema convencional, né, utilizando aí de um eletrodo de pasta de carbono, tanto para o eletrodo de trabalho como para o eletrodo auxiliar, né, ele atende aí essa demanda, a gente consegue fazer uma análise quantitativa, né, então a gente mostra que a gente consegue substituir essa platina pela pasta de carbono, né, uma vez que você tem aí uma maior área de carbono interagindo, né, mudei a proporção justamente para permitir uma maior porcentagem de material eletródico e tal, a gente consegue substituir a platina, então, como eletrodo auxiliar. Então, apresentamos aí uma alternativa de um sistema convencional com custo mais baixo. No caso, então, do MDMA, que nem eu falei, né, comparei cloreto de potássio e perclorato de lítio. Quando a gente vê a onda quadrada, que é uma técnica que é mais sensível, a gente vê que, no caso do cloreto de potássio, a gente tem resultados muito próximos aos parâmetros obtidos pela voltametria cíclica com o perclorato de lítio, né? Então, a gente até pensou por um momento, nossa, se está bem próximo, vamos tentar com cloreto de potássio, né? Uma voltametria de onda quadrada, quando a gente for passar para análise em SPE, com solução de fluido oral, né? Com aquela saliva coletada dos voluntários. Mas o que a gente vê é que no caso do cloreto de potássio, numa voltametria de onda quadrada, nessas soluções de saliva, né, real, né, do fluido oral, a gente vê que não é certo. Assim, a gente vê que o metanol, o branco, o perfil voltamétrico do branco com o perfil da MDMA ficou muito próximo, não é algo que vale a pena. E o que a gente observou também, que no caso do perclorato de lítio, quando passamos por uma solução aí do fluido oral, coletado de voluntários e analisado em SPE, quando a gente compara a intensidade e a mesma solução de uma análise de voltametria cíclica com onda quadrada, a gente vê que o pico, no caso da voltametria cíclica, tem um sinal muito mais intenso. Então, vale mais a pena trabalhar com a voltametria cíclica. Por isso que, daqui em diante, né, a onda quadrada ficou para trás e trabalhamos só com a voltametria cíclica. Então, dito isso, né, uma vez conhecidas características,
passamos aí a preparar soluções de fluido oral, né? Então, foram coletadas as salivas aí dos voluntários, fortificamos com diferentes concentrações do padrão, e com isso produzimos uma curva, né? Em que é possível relacionar a quantidade que foi consumida consumida entre aspas, com a intensidade da corrente, né? Com o perfil voltamétrico. Então, nisso, né? Essa foi a equação de curva obtida, tivemos um valor de LD de aproximadamente 5,35 vezes 10 a menos 6 mol por litro, converti em micrograma por ml para ficar coerente, a gente conseguir comparar direitinho com o que fala na literatura, né, que geralmente os artigos, eles colocam em micrograma por ml, assim, então, observando isso, né, a gente vê que o valor obtido de LD, ele está muito coerente com aquele obtido com uma técnica de GCMS. Então, a gente fala, não, legal. No caso do MDMA, conseguimos, então, propor essa metodologia aí que se mostrou viável. E, além disso, né, foi feito um estudo sobre os seus interferentes e a possibilidade de o etanol, né, que muitas vezes o MDMA é consumido junto com álcool, né, então, né, para ver se isso interferiria no sinal. O que a gente percebe que não, mesmo na presença de lidocaína, teobromina, procaína e cafeína, nós vemos que o sinal não se modifica, né? Então, ele se mostra como algo específico. E mesmo na presença de etanol, também não vemos alteração no perfil voltamétrico. No caso do metabólito, então, né? Como eu disse, MDMA, ele está mais presente, maior concentração na saliva. O metabólito, ele vai estar terá uma maior concentração na urina, no caso do HA. Então, nem foi feito o teste com saliva, porque é algo que não faz sentido, né? No caso do HMA, utilizei um sistema convencional mesmo, utilizei a análise em meio aquoso, então só a solução com eletrodo de suporte e do padrão de HMA. E o que a gente vê é que é possível relacionar, então, também a concentração de HMA com a intensidade de corrente. E isso, ele possibilita, então, expandir esse tipo de estudo para uma matriz em urina. E o que é interessante, que a gente poderia, né, projetos futuros é pensar nessa urina, né, o tratamento que seria ideal para essa amostra, a fim de detectar HMA. E quando a gente fala de impressora 3D, né, não tivemos, por hora, né, até o momento, resultados para essa análise de MDMA ou para análise do metabólito. Quando passamos para o Delta-9 THC, nós temos aí a análise, que nem disse, partindo do SP comercial, né? No caso do Delta-9, eu fiz a fortificação aí nas soluções de fluido oral. E o que foi observado é que é uma instabilidade desse Delta-9 THC. Então, nesse primeiro voltamograma aqui, eu mostro que do momento que foi preparada a amostra, a gente tem esse perfil aqui desse voltamograma vermelho, mas depois, passadas 4 horas, esse sinal desaparece. Então, essa instabilidade, eu vejo como uma barreira para você aplicar isso para uma medida, para a rotina forense, por exemplo, né? Então, você tem aí uma fonte de uma imprecisão. Acaba não sendo exato, na verdade. E aí, pensando nisso, então, vamos considerar a análise do metabólito, né? Desse ácido carboxílico aqui. O que a gente vê? A estrutura dele é bem parecida. A diferença entre o Delta-9 e a sua forma do seu metabólito está nessa carboxila aqui penduradinha, né? E o que a gente vê é que, ao comparar o sinal dos dois, o pico de oxidação, ele aparece no mesmo potencial. Então, ele tem um perfil voltamétrico muito parecido. Então, obviamente, a reação de oxidação que ocorre na molécula acontece no mesmo sítio que o Delta-9-THC. Quando a gente então passa para uma análise em fluido oral com a adição desse metabólito, né, a gente consegue estabelecer uma relação linear em análise em SP comercial. Aqui foi feito do mesmo modo que o MDMA, né, só que a gente usou o metabólito do Delta-9-THC, e, porém, o que a gente observa é que, né, a gente consegue estabelecer essa relação linear, porém, esse LD,
LD, que em relação à literatura, ele é muito alto. Então, há uma necessidade de tentar diminuir esse valor de LD para que fique coerente com a literatura, para que fique coerente com o que a gente vê em outras análises. E isso, né, só relembrando um pouco, então é uma coisa a ser trabalhada no futuro aí, né, um eventual pós-doc, né, em outros projetos, né. Então, a gente vê que é viável, é possível, mas necessita de otimizações. Quando a gente passa para a impressora 3D, então nós temos uma análise de padrão, do padrão de Datanova THC. O que a gente observa é que a possibilidade de uma análise qualitativa, o que é de acordo com a rotina da polícia científica, né, a gente vê que tem muitos resultados com caráter qualitativo. Então, nesse caso aqui, né, até mostro aqui a reação que acontece da oxidação do Datanova THC. E quando a gente passa isso para uma amostra de fluido oral fortificado, a gente não vê sinal dos todos produzidos na impressora 3D. No caso da análise do metabólito, né, para esse mesmo eletrodo produzido em impressora 3D, a gente já vê aí a possibilidade de fazer uma análise quantitativa. Aqui em cima, nós vemos o perfil rotamétrico obtido, que, assim, a gente vê assim, visualmente, pô, não é muito bonito, mas fazendo o tratamento de dados aí em cima desses rotamogramas, conseguimos colocar o pico de uma forma um pouco mais bonitinha, né, vamos dizer assim. E com isso, a gente conseguiu um limite de detecção de 3,7 vezes a menos 4 mol por litro, né, que equivale a 12,7 microgramas por ml. De novo, né, mostrou que é possível? Mas a gente precisa diminuir isso em pelo menos 1000 vezes para que ele fique coerente com o que a gente vê na literatura. E isso, a gente pensa, né, a gente começa a pensar um pouco no comecinho que eu falei, poxa, o que eu posso fazer para aumentar a minha intensidade de corrente, né? E aí eu falei, a área de eletrodo. Então, nisso a gente abre aí uma possibilidade de explorar melhor essa impressão 3D para possibilitar essa análise de metabólito, né? E aumentar e diminuir esse valor de LD, né? E aproximar isso com o que a gente vê na literatura. Então, as conclusões que a gente vê é que, assim, é possível, né, propor uma análise de MDMA em um sistema convencional de baixo custo, né? E isso também é HMA. No final desse trabalho, a gente vê a proposta de uma análise do MDMA em fluido oral, né, cujos valores foram compatíveis com a literatura. A análise voltamétrica de metabólitos aí do Datanova THC, então, no caso lá do carboxy lá, né, do carboxilada, ela se mostra viável. E isso abre a possibilidade de expandir os estudos para outros projetos, para melhorar a metodologia. E a impressora 3D, ela pode ser, sim, uma alternativa para a produção de sensores na área forense. E, casando tudo isso, né, que foi apresentado, a gente tem aí todo o contexto de inovação, que eu falei logo na introdução, né, esse caráter inovativo. Então, essa inovação também ela acaba puxando aí para novas possibilidades esse projeto. Então, será as análises de metabólitos em sistemas aquosos de baixo custo, que nem mostrei o HMA, ele mostra o resultado. Pode ser explorado por uma matriz como a urina, mas é uma questão de trabalhar melhor o tratamento dessa amostra. Há uma otimização do modelo do leitor do impressora 3D, então, que nem eu disse, de repente aumentar a sua área de trabalho, mesmo mudar o tipo de polímero condutor, né? Então, a gente usou um polímero aí, PLA ligado a grafite, mas temos hoje no mercado o PLA ligado ao grafeno, ao carbon black, que são materiais que são promissores, sem dar resultados melhores. Então, de repente, mudar o polímero condutor, aumentar a área eletródica, a fim de aumentar a nossa corrente de pico, né, acaba auxiliando em ter aí valores melhores de LD. Desse trabalho, desse projeto, né, nasceram 3 artigos, um focado nessa produção de eletrodos feitos em impressora 3D, com a análise do metabólito de Datanova THC, e outros 2 focados na análise de MDMA, né? Então, tanto em sistema convencional e SPE. Gostaria de agradecer às agências de fomento de pesquisa, ao IML, né, o Núcleo de Toxicologia Forense, né, então, especialmente o Dr. Victor, meu chefe,
que está aqui, né, pelo apoio, né, sempre incentivando essa área acadêmica, ao Departamento de Química, todos os funcionários, ao Marcelo, né, o Marcelex, que me orienta desde a iniciação científica, me acompanha desde a graduação, ao GeekForm, que eu vi, né, que é o grupo de pesquisa aí, que é fantástico, muito unido, eu que mesmo com a mudança dos membros aí, há sempre essa característica de união, de colaboração, a banca de qualificação, que exatamente um ano atrás estava aqui sugerindo, né, pontos para a escrita da minha tese, e a banca de defesa que está aqui hoje presente.